Uma história de injustiça que se transformou em inspiração. A história que você está prestes a ouvir não é sobre um homem, não é sobre um pastor, e não é apenas sobre uma igreja. É sobre o que acontece quando as máscaras da religiosidade caem, e o que resta é a verdade crua do julgamento humano. Naquele dia, ninguém esperava ser desafiado. Era para ser só mais um culto comum. As mesmas palavras, as mesmas músicas, os mesmos aplausos. Mas tudo mudou quando ele entrou. Sujo, mal cheiroso, com o olhar baixo e o corpo cansado. Um completo estranho que carregava nos ombros muito mais que o peso da miséria. Carregava a missão de expor aquilo que ninguém queria ver. As primeiras reações foram instintivas. Cabeças viradas, sussurros, expressões fechadas, um incômodo visível que tomava conta do ar. Mas o que ninguém sabia era que aquele incômodo não vinha da presença dele, vinha do espelho que ele representava, porque, de certa forma, aquele homem era todos nós, com feridas expostas, fragilidades negadas e uma sede absurda de acolhimento. O que aconteceu naquele culto não foi só um episódio de preconceito. Foi um terremoto na consciência de uma comunidade inteira. O que levou o pastor às lágrimas não foi apenas a culpa. Foi o reconhecimento de que, mesmo sem querer, ele também havia falhado. Essa história não é contada com efeitos especiais. Ela não precisa disso. Cada palavra carrega peso. Cada olhar tem significado. E cada silêncio é mais alto que qualquer sermão pregado com um microfone. Porque, às vezes, quem mais parece precisar de ajuda é quem veio para curar. O desconhecido que entrou em silêncio. A porta se abriu devagar, rangendo como se pedisse permissão para quebrar o silêncio. O culto já estava em andamento, vozes preenchiam o ambiente com palavras sagradas, palmas acompanhavam o ritmo de um louvor ensaiado tantas vezes que já parecia automático. Era mais um domingo comum, mais um culto entre tantos, mais uma chance para que tudo permanecesse exatamente como sempre foi. Mas algo rompeu essa rotina. E não foi um trovão, um sinal no céu ou um milagre no altar. Foi apenas um homem entrando. Um homem que não parecia pertencer àquele cenário. Ele cruzou o corredor central com passos lentos, mas firmes. Carregava no corpo o peso de muitas estradas e nos olhos a história de quem já tinha visto demais para se espantar com qualquer expressão de nojo ou rejeição. Seu olhar não era altivo, tampouco derrotado. Era vazio de pretensão e cheio de verdade. Não procurava aplausos, não esperava sorrisos, não sonhava com acolhimento. Parecia saber desde o primeiro passo que tudo o que encontraria ali era o mesmo que encontrara em todos os lugares antes: distância, julgamento e o silêncio cruel de quem escolhe ignorar o que incomoda. O cheiro o precedia. Mistura de abandono, suor seco e noites mal dormidas no chão de calçadas frias. Ele não disfarçava. Não tentava parecer limpo ou apresentável ou digno aos olhos daquela congregação. Seu corpo falava por ele. Eu sou o que ninguém quer ver. Eu carrego a sujeira do mundo que vocês evitam encarar. Eu sou o espelho de uma fé que prega acolhimento, mas pratica exclusão. E mesmo assim, ele entrou. Passou pelos primeiros bancos e alguns desviaram os olhos. Outros franziram a testa. Alguns recuaram o corpo, como se aquele homem representasse um perigo físico, quando, na verdade, ele representava um perigo muito mais profundo, o de provocar um desconforto espiritual. Um risco de que as palavras bonitas do culto fossem desafiadas por uma presença que não se encaixava no figurino religioso. Ele não usava terno, não trazia uma Bíblia, não sabia os versículos de cor, mas carregava verdades no silêncio que gritavam mais alto que qualquer pregação. Ao chegar na metade do templo, hesitou, não por medo, mas por respeito.
como se perguntasse silenciosamente se realmente poderia ficar ali. Como se soubesse que, mesmo num lugar consagrado ao acolhimento, ainda corria o risco de ser tratado como lixo. Olhou para os lados, como quem busca um único olhar humano, no meio de uma multidão ocupada demais em manter aparências. Não encontrou, mas também não desistiu. Seguiu mais alguns passos e escolheu um banco qualquer, vazio, perto da frente. Não buscava destaque, buscava presença. Queria apenas estar ali, não para ouvir milagres, nem para buscar esmolas espirituais. Queria estar ali porque algo dentro dele ainda acreditava. Ainda acreditava que talvez, só talvez, existisse um lugar onde ele não fosse expulso. O culto não parou, mas o clima mudou. O ar ficou mais denso. A música, ainda que seguisse tocando, já não encontrava o mesmo espaço nos corações dos que estavam ali. Porque agora havia um intruso, um elemento fora da estética, uma rachadura no verniz religioso. E essa presença revelava algo que ninguém estava pronto para admitir, que a fé que conforta também pode ser a mesma que exclui. Que a casa de Deus, tantas vezes proclamada como refúgio, pode se tornar um palco de vaidade. Ninguém sabia o nome dele. Ninguém se perguntou de onde ele veio, por onde passou, o que o trouxe ali. Para a maioria, ele era apenas um problema a ser resolvido. Uma imagem que precisava ser removida para que o culto continuasse em paz. Mas não havia mais paz. Não quando o contraste entre o que se pregava e o que se vivia ficou tão evidente. Não quando aquele corpo cansado e ferido servia de espelho para tudo aquilo que a igreja dizia combater, mas muitas vezes alimentava em silêncio. E o mais curioso é que ele sabia. Sabia que seria observado. Sabia que talvez fosse convidado a se retirar. Sabia que as palavras que ouviria não seriam de acolhimento, mas de protocolo. Mesmo assim, ficou, não por teimosia, mas por missão. Como se tivesse sido enviado ali, não para receber, mas para revelar. Para expor o que estava escondido sob as vestes bem passadas. Para testar, não a paciência dos fiéis, mas a coerência da fé que professavam. Ele não precisava daquela igreja, mas aquela igreja precisava desesperadamente dele. Enquanto o culto seguia, a presença dele crescia, não em volume, mas em peso. Cada segundo que ele permanecia sentado naquele banco, aumentava o desconforto de quem fingia que ele não existia. Porque ignorá-lo era fácil, até que se tornava impossível. Porque a verdade, quando entra, não pede licença. Ela se senta, ela respira, ela espera o momento certo de ser notada. E naquele dia, naquele templo, a verdade tinha o rosto sujo de um homem que entrou em silêncio. A cidade que não via, a rua não tem memória, o asfalto não guarda passos. E a cidade, tão cheia de vozes, vive surda para quem não grita. Por onde ele passava, ninguém olhava duas vezes. A multidão aprendeu a enxergar através de pessoas como ele, como se não fizessem parte do mesmo mundo, como se a miséria tivesse virado paisagem. Em cada esquina, um rosto cansado, em cada semáforo, uma mão estendida. Mas com o tempo, a repetição anestesia, e o ser humano vira ruído, um fundo cinza de uma vida apressada. Ele conhecia bem esse mundo. Viver invisível era parte da rotina. Ele não era notado quando dormia no chão gelado da praça, nem quando pedia um resto de comida nas lanchonetes, muito menos quando estendia a mão e recebia como resposta o desvio de um olhar. Já havia sido tratado como ameaça por estar parado, como incômodo por existir. Não era necessário cometer crime algum para ser rejeitado, bastava estar ali. Bastava respirar perto demais daquilo que a cidade queria esconder. Na cidade que não via, ele aprendeu a não esperar, a não confiar, a não criar esperanças. Cada portão fechado era um lembrete de que a dignidade havia se tornado um luxo. Cada sacola ignorada no lixo era um sinal de que até os restos tinham dono. E mesmo assim, ele andava,
Não como quem foge, mas como quem insiste. Porque por mais que o mundo tentasse apagá-lo, algo dentro dele ainda resistia. Uma pequena chama que se recusava a morrer. Um último resquício de fé, não nas pessoas, mas em algo maior. Algo que ele ainda não sabia nomear. As marcas no corpo não eram só físicas. Os ombros curvados não vinham só do peso da mochila, mas do fardo de uma existência empurrada para os cantos. A solidão era a única companhia constante. Mas nem ela o dominava por completo, porque havia dias em que ele via sorrisos distantes, via abraços que não eram para ele, via gente indo para casa, e por um segundo imaginava-se em algum lugar ainda existia um lugar chamado lar esperando por ele. Mas o mais cruel não era o abandono, era o esquecimento. Não ser lembrado por ninguém, não ser procurado por ninguém, viver entre milhares e ainda assim ser tratado como ninguém. E não era só ele. Era uma multidão invisível, vivendo entre becos e esquinas. Gente que um dia teve nome, teve pai, teve história. Gente que a cidade engoliu e cuspiu como se nunca tivesse existido. A cidade que não via era feita de pressa, de buzinas, de metas e de promessas vendidas em outdoors brilhantes. Não havia espaço para a dor lenta. Não havia tempo para escutar quem falava com os olhos. E ele, que já não esperava nada, também não culpava ninguém. Tinha aprendido que a indiferença, quando vira hábito, se disfarça de normalidade. Mas naquele dia, ele decidiu entrar. Não numa loja, não num restaurante, não numa rodoviária. Ele decidiu entrar onde menos se esperava, numa igreja, no único lugar onde ainda se prega, domingo após domingo, que os últimos serão os primeiros. E mesmo sabendo que talvez ali também fosse ignorado, talvez até expulso, ele entrou. Porque a cidade pode não ver, mas Deus, dizem, enxerga o coração. E foi esse fio de esperança que o moveu. Um fio fino, frágil, quase invisível como ele, mas que ainda sustentava seus passos, porque no fundo algo lhe dizia que aquele dia não seria igual, que entre tantos olhares desviados alguém seria obrigado a encarar a verdade, que por mais cega que a cidade estivesse, aquela igreja não poderia continuar pregando um evangelho sem se curvar diante de um mendigo. Ele não queria esmola. Ele não queria dó, ele queria ser visto. Pela primeira vez em muito tempo, ele queria apenas isso, existir de verdade. E naquele dia, naquela casa que se dizia de Deus, ele cruzou a porta não como intruso, mas como espelho. Um espelho que a cidade inteira evitava, mas que ao ser colocado no centro, obrigaria todos a verem não apenas a ele, mas a si mesmos. O banco vazio na primeira fileira. Ele caminhava entre os bancos como quem já conhece o fim da cena antes mesmo da cortina abrir. Não havia pressa, não havia hesitação. Havia algo mais forte conduzindo seus passos, como se soubesse exatamente onde precisava estar. Os olhos continuavam baixos, não por medo, mas por proteção. Porque quando se vive sendo alvo de julgamento, o olhar se transforma em armadura. E naquele templo, cheio de discursos sobre graça e amor, o lugar mais arriscado era o da frente. E foi exatamente esse que ele escolheu. O banco vazio na primeira fileira não era apenas uma cadeira. Era um símbolo. Representava o espaço reservado para os vistos, para os aceitos, para os que carregam os trajes certos e os sobrenomes certos. Ali, o cenário já era marcado. O coral ao lado, o altar à frente e as cadeiras ocupadas por fiéis que buscavam um lugar de destaque até na hora de orar. Mas aquele homem, com cheiro de rua e marcas de abandono, parou justamente ali. Sentou-se com a tranquilidade de quem não pedia permissão. Apenas sentava porque estava cansado demais para esperar convite. Os olhares não demoraram. A movimentação sutil dos corpos denunciava o incômodo.
Alguns tentaram disfarçar ajeitando os cabelos, outros passaram a fitar o teto, desviando do desconforto com uma elegância ensaiada. Mas a verdade é que ninguém sabia lidar com aquilo. Um invasor, no melhor lugar da igreja. Um indigente, no espaço onde normalmente se sentam os líderes, os músicos, os filhos de membros antigos. Aquilo feria a ordem invisível, que mesmo não dita, é seguida à risca. A liturgia seguia, mas a concentração se esvaía. Era como se uma presença indesejada tivesse rompido a bolha da fé personalizada. Um lembrete de que, ali, o amor ao próximo estava em teste. Mas ao invés de compaixão, veio a inquietação. Ao invés de acolhimento, surgiu a estratégia. Quem vai resolver isso? Quem vai tomar a iniciativa de tirar o erro da frente? Porque naquele momento aquele homem não era um visitante, era uma falha, um incômodo, uma mancha que precisava ser apagada para que o culto seguisse impecável. O pastor observava de longe. Entre um versículo e outro, entre um aleluia ensaiado e outro, ele também notou. Não havia como não notar. O banco da frente estava ocupado por alguém que fugia completamente do perfil da igreja. E mesmo que ainda não tivesse tomado nenhuma atitude, a dúvida começou a brotar. O que fazer? Ignorar? Convidar para sair? Enviar um obreiro para conduzir discretamente até o fundo? Cada opção vinha carregada de risco, mas a omissão parecia mais segura. Pelo menos por enquanto. Enquanto isso, o homem permanecia ali, imóvel, não fazia barulho, não interferia em nada, apenas ouvia, olhava para o altar com uma serenidade que contrastava com o caos interno que causava, como se não percebesse o desconforto à sua volta, ou talvez percebesse e não ligasse mais. Quem já foi expulso de casa, abandonado pela família, ignorado por multidões, não teme mais o desprezo de alguns crentes de terno. O tempo passava devagar. A atmosfera espiritual que a igreja tanto buscava parecia ter se perdido. Não havia unção que resistisse à atenção disfarçada nos bancos. O banco da frente, outrora símbolo de honra, agora era foco de crise. Porque a presença daquele homem obrigava cada um a revisitar o próprio conceito de santidade, de pureza, de quem merece estar perto do altar. E ali, naquele espaço onde só cabia a adoração, surgiu o primeiro ruído de humanidade. A verdade é que aquele banco nunca esteve vazio. Estava reservado para aquele que a igreja não esperava. E agora que ele estava ali, o que seria feito? A presença dele era um desafio, uma provocação involuntária. Sentado na primeira fileira, ele não apenas ouvia, ele pregava, sem palavras, sem microfone, sem status. Pregava com a ousadia de alguém que não tinha mais nada a perder. Olhares que gritam. Não foi necessário dizer nada. A linguagem mais cruel daquela manhã não estava nas palavras, mas nos olhos. Eles falavam com precisão, com intensidade, com julgamento, e eram tantos ao mesmo tempo que pareciam ensaiados. Um espetáculo silencioso de reprovação pairava sobre aquele homem como um peso que nem ele, com toda a sua experiência de rejeição, estava completamente acostumado a suportar. Olhares são como lâminas quando carregam desprezo. E naquela igreja, naquele instante, os bancos viraram plateia de um linchamento emocional disfarçado de indignação. O rosto de cada membro carregava uma pergunta que ninguém se atrevia a verbalizar. O que ele está fazendo aqui? As mães apertavam seus filhos no colo como se estivessem protegendo-os de algo impuro. Jovens trocavam olhares entre si com expressões de riso contido. Homens cruzavam os braços com força, como se estivessem reafirmando para si mesmos que estavam certos em se incomodar. E o mais curioso é que ninguém se sentia mal por isso. Aquela reação parecia justificada pela aparência, pelo cheiro, pelo contraste. Mas havia algo ainda mais profundo acontecendo ali. Cada olhar também carregava medo. Não o medo do homem,
mas o medo de ser confrontado pela própria indiferença. A presença dele era uma ameaça à normalidade confortável daquele templo. Era como se alguém tivesse aberto uma janela para a realidade e a luz do lado de fora fosse forte demais para continuar fingindo que tudo estava em harmonia. Entre os olhares, alguns se escondiam atrás de expressões piedosas, sorrisos forçados, acenos discretos, como se a tentativa de gentileza pudesse compensar a avalanche interna de desconforto. Mas não adiantava. O coração humano não mente por muito tempo, e naquele ambiente, cheio de cruzes nas paredes e versículos nos telões, o peso do julgamento tomava conta da atmosfera. A fé que deveria abraçar estava sendo consumida por uma religiosidade seletiva. Ele, sentado na primeira fileira, sentia. Não olhava para trás, mas sabia. Há um tipo de silêncio que fala alto demais para ser ignorado. E mesmo acostumado com a frieza do mundo lá fora, ainda doía sentir isso ali dentro. Não pela surpresa, mas pela constatação de que até os lugares mais sagrados podem se corromper pela vaidade disfarçada de reverência. Os olhos do pastor também vagavam. Ele os via a inquietação dos líderes, o nervosismo do coral, a rigidez dos que sempre se consideraram firmes na fé. E dentro dele começava a crescer um incômodo diferente, um sentimento que ele ainda não sabia nomear, mas que aos poucos começava a pressionar sua consciência. Porque o homem ali à frente não tinha feito nada, não atrapalhou, não provocou, só estava ali, sentado, vivo, real, e ainda assim parecia ser o maior inimigo da paz espiritual de uma igreja inteira. A verdade é que aqueles olhares gritavam não só para ele, mas uns para os outros. Um grito mudo de reprovação coletiva, como se cada um estivesse buscando aprovação no olhar do outro. Ninguém queria ser o primeiro a se levantar, ninguém queria ser o único a defender. Então o julgamento se tornava confortável porque era compartilhado. Um acordo implícito de que aquele corpo ali destoava demais para ser ignorado, mas também não merecia ser acolhido. E assim, o culto continuava como um teatro desconcertado. A música não fluía como antes. As palavras do pregador soavam rasas. A presença do Espírito que tantos buscavam parecia ter sido ofuscada pela presença do homem que ninguém queria. E ninguém notava que talvez fosse justamente por isso. Talvez, naquele dia, a visita divina tivesse chegado suja, com o sapato furado e o olhar cansado, e não foi recebida, porque quando o olhar que deveria amar se transforma em julgamento, a essência da fé se desfaz. E se naquele templo, onde se dizia tanto sobre graça, não havia espaço para um homem quebrado, então talvez ali não houvesse espaço para o próprio Cristo, a voz do costume. Foi quando um movimento sutil surgiu no canto do altar. Um dos voluntários, discreto, se aproximou de um dos obreiros responsáveis. Não houve conversa longa, nem questionamentos. Um simples gesto de cabeça bastou para selar a ordem não dita. Alguém precisava agir. E o escolhido já sabia exatamente o que fazer. Não era a primeira vez que uma situação fora do script acontecia. Não seria a última. O problema não era a dificuldade da missão. Era o fato de que ele acreditava estar fazendo a coisa certa. Enquanto atravessava o corredor central, o obreiro mantinha o semblante sereno, quase espiritual. Os olhos baixos, as mãos entrelaçadas, como quem carrega uma missão divina. Mas, por dentro, o desconforto o corroía. Sabia que não estava indo acolher, estava indo afastar. E mesmo que se convencesse de que aquilo era para preservar a ordem do culto, algo no fundo da sua alma já gritava que ordem alguma vale mais do que um coração quebrantado. O homem na primeira fileira percebeu a aproximação antes mesmo de ela acontecer. Não precisou olhar. Aqueles passos tinham o peso que ele já conhecia bem. Era o som de mais uma rejeição chegando. Mais uma exclusão revestida de boas maneiras.
O obreiro se aproximou com cuidado, respeitando o espaço físico, mas não hesitando em invadir o espiritual. Se abaixou levemente, colocou a mão no encosto do banco e sussurrou com a voz doce, mas firme: "Irmão, você pode me acompanhar, por favor? Aqui na frente é reservado." Reservado. A palavra caiu como pedra. Ele não perguntou o nome do homem. Não perguntou se precisava de ajuda. Não perguntou se estava bem. Apenas comunicou, educadamente, que aquele lugar não era para ele. Com todas as letras não ditas, deixou claro que havia lugares certos para certas pessoas e que ele, com seu aspecto desalinhado e cheiro de abandono, definitivamente não era uma delas. O homem respirou fundo, virou o rosto devagar, olhou diretamente nos olhos do obreiro e naquele instante o voluntário quase recuou, porque o que viu ali não foi agressividade, nem arrogância. Foi dor. Foi uma lucidez cortante. Foi como se, num olhar só, aquele homem dissesse tudo o que a igreja evitava ouvir. Vocês se esqueceram de onde vieram e agora expulsam quem vocês costumavam ser. Sem dizer palavra, ele se levantou. O banco rangeu levemente, anunciando a saída. E o silêncio que se formou foi mais ensurdecedor do que qualquer música anterior. O obreiro deu um passo para o lado, abrindo caminho, tentando manter a compostura. Sentia o peso de todos os olhares agora voltados para ele. Alguns em aprovação, outros em desconforto. Ninguém o aplaudiu, ninguém o condenou, mas todos sabiam o que acabara de acontecer. O homem começou a andar, devagar, como na entrada. Mas agora, os olhos estavam à frente, fixos no altar, como se dissesse, com a própria presença: "Eu não vim por vocês, eu vim por ele, e mesmo que vocês me retirem, minha fé não se move ao som das palmas de quem se diz santo." Antes de sair pelo corredor, parou, virou-se, olhou para a igreja inteira. Seus olhos varreram os bancos como uma luz que expõe rachaduras. E com uma voz firme, rouca, sem raiva, mas com uma autoridade que não cabia naquele corpo cansado, ele disse: "Não se preocupem, eu só vim ver se Deus ainda mora aqui." E então saiu, sem gritar, sem bater portas, sem insultar, apenas saiu. E com ele, algo também se retirou daquele ambiente. O brilho, o calor, a verdade. O espírito que tanto pediam parecia ter seguido aquele homem até a calçada. E o obreiro, parado no meio do corredor, sentiu pela primeira vez que talvez tivesse obedecido à voz errada. Porque nem toda voz suave vem de Deus. Às vezes, é só a voz do costume. A primeira palavra que partiu o silêncio. O silêncio que pairou depois da saída dele não era como os outros. Não era pausa entre cânticos. Não era expectativa antes da oração. Era o tipo de silêncio que não cabe em palavras, porque carrega vergonha, dúvida, inquietação. Os olhos já não se cruzavam com tanta segurança. Os cochichos haviam cessado, não por respeito, mas por desconforto. Era como se a igreja inteira tivesse ouvido algo muito maior do que a frase dita na despedida. Aquela simples sentença havia perfurado a couraça espiritual e exposto o que muitos negavam sentir: culpa. Lá fora, ele não foi embora de imediato. Parou na calçada, sentou no degrau da entrada e ficou ali. Não parecia ter para onde ir, mas também não parecia perdido. Apenas observava. O vento batia leve e o mundo do lado de fora continuava girando, indiferente ao que tinha acabado de acontecer. Para ele, aquilo não era novidade. A diferença é que, naquele dia, ele decidiu não guardar silêncio como sempre fizera. Naquele dia, resolveu deixar uma marca, e foi dentro da igreja que a marca começou a incomodar. O pastor, ainda no púlpito, segurava a Bíblia aberta, mas as palavras lhe escapavam. Por alguns segundos, ficou imóvel.
não pelo choque da cena em si, mas pelo confronto interno que aquele olhar e aquela frase desencadearam. Era como se a autoridade que sempre carregou tivesse sido questionada por alguém que não carregava nada além da própria dor. Na fileira da frente, uma senhora, sempre conhecida por sua devoção exemplar, abaixou a cabeça e começou a chorar em silêncio. Não sabia explicar por quê, mas sentia. Como se aquela presença tivesse deixado algo pendurado no ar, algo que expunha sua própria rigidez disfarçada de zelo. Outras pessoas mexiam no celular, tentando fingir que nada tinha acontecido. Alguns forçavam a atenção de volta ao culto, numa tentativa desesperada de normalizar a ruptura. Mas já era tarde. A palavra dita não podia ser desdita. Eu só vim ver se Deus ainda mora aqui. Era simples, curta e ainda assim mais profunda do que todos os sermões pregados naquela manhã. Era o tipo de frase que não se ouve, se sente, como se ela tivesse brotado do ventre da consciência coletiva e sido pronunciada por alguém que ninguém esperava ouvir. Um mendigo, um anônimo, um excluído, mas com palavras que arrastavam verdades que ninguém ousava dizer. Do lado de fora, ele continuava ali, o olhar perdido em algum ponto além dos carros e dos postes. Esperava? Talvez. Por algo? Talvez não. Mas sua presença ainda dialogava com quem estivesse disposto a encarar. Ele não precisava de plateia nem de palco, porque o que tinha a dizer já fora dito, e não foi apenas com a boca, foi com o corpo, com a atitude, com a firmeza de quem sabe exatamente o que representa. Dentro do templo, o pastor enfim fechou a Bíblia. Seus olhos estavam marejados, mas ele ainda tentava resistir. Respirou fundo, olhou para os fiéis e disse apenas: "Vamos continuar." Mas a voz falhou. A garganta travou. Porque no fundo, ele sabia que não dava para continuar como se nada tivesse acontecido. O culto havia sido interrompido por algo muito maior que um imprevisto. Havia sido tocado por um chamado, um alerta, um grito escondido numa frase tranquila. Alguém na terceira fileira se levantou e saiu, não porque se sentiu ofendido, mas porque foi atingido, porque entendeu que não havia mais como fingir santidade sem misericórdia. Outros o seguiram, e aos poucos uma inquietação tomava conta do ambiente. A palavra do mendigo era como uma semente, plantada no coração de cada um. E ali começava a germinar a dúvida: será que ele realmente ainda mora aqui? Do lado de fora, ele se levantou, olhou para a porta, agora aberta, mas não voltou. Não precisava. Já havia cumprido o que veio fazer. Já havia dito o que ninguém ousava dizer. Partiu devagar, como quem respeita o impacto que causou. E atrás dele ficou uma pergunta no ar, flutuando sobre os bancos, sobre os corações, sobre a própria estrutura da igreja. Uma pergunta que ninguém teve coragem de responder em voz alta, mas que ecoava dentro de todos. E se ele tiver saído com ele? Quando o sagrado se quebra, o culto seguiu, mas não era mais o mesmo. A música soava, mas sem força. As palmas batiam, mas sem convicção. O que antes parecia espiritual, agora parecia apenas repetição. Era como se algo tivesse se rompido, como se a atmosfera tivesse perdido sua pureza. Os líderes tentavam manter a ordem, como quem segura cortinas durante uma tempestade, mas a sensação era clara. O sagrado havia sido quebrado. E não por um escândalo público, não por um erro doutrinário, mas pela simples presença de um homem que ousou existir no lugar errado. O pastor, ainda diante da congregação, sentia o peso de cada olhar. Alguns pediam explicação, outros exigiam justificativa.
E dentro dele, uma batalha silenciosa começava a ganhar forma. Ele conhecia bem as Escrituras, pregara durante anos sobre compaixão, amor, graça, sobre o Cristo que tocava leprosos e comia com pecadores. Mas agora, diante da realidade crua, suas palavras ecoavam como fantasmas sem corpo. Ele se perguntava se toda a sua pregação não havia sido apenas som. Porque quando a prova chegou, não foi ele quem a sustentou. Foi exposto, e aquele vazio era insuportável. A igreja inteira parecia desconfortável, mas ninguém sabia se com o mendigo que partira ou consigo mesma. Alguns começaram a orar mais alto, tentando cobrir o buraco que havia sido aberto. Outros cantavam com maior fervor, como se quisessem convencer a si mesmos de que nada havia acontecido. Mas o coração humano não se engana tão facilmente. Havia algo errado. Havia um silêncio invisível pairando sobre todos, um silêncio mais pesado que o som. No fundo, o sagrado não havia se quebrado naquele momento. Ele já vinha se rompendo há muito tempo. Aquele homem apenas trouxe à tona a rachadura que todos fingiam não ver. Aquele instante foi o estalo final, o momento em que a fachada caiu e o que restou foi apenas a verdade. Uma verdade dura, cruel, mas necessária. A fé pregada não era a fé vivida. O amor anunciado não era o amor praticado. O Cristo proclamado não era o Cristo seguido. O pastor tentou seguir com a mensagem que havia preparado. Folheou a Bíblia, procurou o versículo, mas as palavras lhe escapavam. Cada frase parecia destoar da cena. Cada promessa lida soava vazia diante da lembrança do olhar cansado que havia sido rejeitado minutos antes. Como pregar sobre compaixão depois daquilo? Como falar de amor ao próximo quando o próximo havia sido convidado a se retirar? Como sustentar a imagem de uma comunidade de fé quando a própria comunidade demonstrou mais medo da sujeira do que desejo de misericórdia? Ele sentiu o coração apertar. As mãos tremiam. A mente, antes acostumada a articular discursos convincentes, agora parecia em branco. O que pregar quando a própria vida contradiz o sermão? O que dizer quando a prática expõe a incoerência das palavras? O que restava ao pastor, diante da igreja e diante de si mesmo, era apenas um vazio sufocante. E foi nesse vazio que algo começou a nascer. Não era raiva, não era apenas arrependimento, era um confronto, uma espécie de juízo interno, como se as palavras do mendigo continuassem ecoando. Eu só vim ver se Deus ainda mora aqui. Essa frase martelava em sua mente, repetida como um tambor que não parava de soar. E pela primeira vez em muito tempo, ele percebeu que não era a igreja que estava sendo testada, era ele. Porque o sagrado não se quebra quando alguém entra desarrumado no templo. O sagrado se quebra quando o coração dos líderes se fecha para aquilo que realmente importa. O culto poderia continuar, a música poderia soar, as orações poderiam ser feitas em alto e bom som. Mas se o amor não fosse vivido, tudo se reduziria a ritual vazio. E naquele instante, o pastor sentiu o peso dessa realidade. O sagrado havia se quebrado, não no templo físico, mas dentro dele. E a pergunta que não calava era: quem teria coragem de assumir isso diante de todos? O passado que voltou com outro rosto. O coração do pastor já não batia no mesmo compasso. A Bíblia aberta em suas mãos parecia um peso estranho, como se de repente fosse apenas um livro sem vida. Enquanto tentava retomar o controle do culto, uma lembrança antiga começou a emergir de um canto esquecido da memória. Era como uma sombra que se arrastava, lenta, até ganhar nitidez. E então ele percebeu. Aquele homem não era apenas um desconhecido. Não era apenas um mendigo qualquer. Havia algo no olhar dele que o transportava de volta a um tempo em que as posições estavam invertidas. Lembrou-se da juventude, quando a vida também o havia testado de maneira dura. Dias em que não tinha o que comer,
noites em que não tinha onde dormir, o tempo em que, sem dinheiro para roupas novas, entrava em templos de cabeça baixa, com vergonha das próprias sandálias gastas. O tempo em que também foi olhado de cima a baixo, julgado em silêncio, ignorado por quem dizia viver o amor de Cristo. E naquele instante, o rosto do mendigo parecia trazer de volta todos aqueles momentos em que ele mesmo fora rejeitado. Só que agora, ele era o líder e repetia o erro que tanto o feriu. As imagens passavam diante de seus olhos como um filme. Recordava-se de uma tarde específica, ainda adolescente, em que bateu à porta de uma igreja buscando um prato de comida. Foi recebido com frieza e a desculpa foi a mesma que agora ecoava dentro do seu templo. Aqui não é lugar para isso. Naquele dia, chorou sozinho na rua, perguntando-se se Deus realmente o via. A dor da exclusão quase o afastou da fé. E se não fosse por uma única pessoa que o acolheu tempos depois, talvez nunca tivesse se tornado pastor. Agora, ali diante de todos, ele revivia aquele passado em carne viva. O rosto cansado do mendigo carregava uma familiaridade dolorosa. Não era apenas uma lembrança vaga, era como um espelho que lhe mostrava o que poderia ter acontecido se não tivesse encontrado misericórdia quando mais precisou. A única diferença é que no caso daquele homem, a misericórdia ainda não havia chegado. O que a igreja lhe ofereceu foi apenas repetição da exclusão que o pastor também já havia sentido um dia. E isso lhe atingia como faca no peito. Cada detalhe se tornava mais claro. O andar lento, os olhos fundos, o jeito de observar sem pedir. Ele próprio já havia sido esse homem, não com roupas rasgadas, mas com a mesma alma quebrada, a mesma fome de ser visto, a mesma sede por algo que fosse maior que o desprezo humano. Agora, como líder, ele se percebia sendo o mesmo que um dia o feriu. E essa constatação era insuportável. Enquanto lutava para se manter firme diante da congregação, lágrimas começaram a brotar, discretas, sem permissão. Tentou enxugá-las rápido, como quem esconde fraqueza. Mas já não era fraqueza, era confronto. Era a verdade voltando com outro rosto, um rosto sujo e maltrapilho, mas carregado de propósito. Era o passado batendo novamente a porta, cobrando coerência. O pastor sentiu as pernas tremerem, o microfone em sua mão pareceu escorregar. O templo inteiro o observava sem compreender, mas por dentro, uma guerra estava sendo travada. Ele sabia que se ignorasse aquela lembrança, perderia algo maior do que a reputação. Perderia o próprio coração, porque havia chegado o momento de escolher. Continuar o culto como sempre, com uma liturgia impecável, ou reconhecer diante de todos que havia falhado naquilo que mais importava. O mendigo podia ter ido embora, mas sua presença permanecia. E não era apenas na lembrança. Era como se cada pedra do templo, cada banco, cada parede carregasse agora a pergunta que um dia ele mesmo fizera quando jovem: será que Deus ainda me vê? O rosto do homem era o passado que voltava, não para condená-lo, mas para expor a ferida que ele tentou esquecer. E naquele instante ele compreendeu. O que havia acontecido não era acaso, era propósito. O passado voltou não para destruí-lo, mas para lembrá-lo de que a verdadeira missão não era pregar para os fortes, era estender a mão para os fracos. O mendigo não entrou para envergonhá-lo, entrou para despertá-lo. E a questão que restava era se ele teria coragem de responder a esse chamado diante de todos que o observavam em silêncio. O choro que ninguém esperava. O pastor tentou resistir. Apertava a Bíblia contra o peito como quem segura um escudo. Passava a mão pelo rosto, respirava fundo, buscava palavras que preenchessem o vazio que crescia dentro dele. Mas as palavras não vinham. O que vinha era uma lembrança atrás da outra, cada uma cortando como faca. O menino rejeitado, o jovem faminto, o homem que um dia foi desprezado pela mesma igreja que agora dirigia.
Tudo voltava com força, como se aquele mendigo tivesse arrancado a tampa de uma ferida que ele acreditava estar cicatrizada. E então aconteceu. As lágrimas romperam. Não eram discretas, não eram contidas, não eram escondidas atrás de um lenço. Eram lágrimas pesadas, profundas, que desciam sem pedir permissão. A igreja inteira ficou em silêncio. O homem de autoridade, o líder respeitado, o pastor que sempre manteve o tom firme, agora estava quebrado diante de todos. Ninguém esperava ver aquilo. Ninguém sabia como reagir. O choro expunha não apenas dor, mas a verdade que até ali tinha sido abafada. A hipocrisia havia vencido e ele era parte dela. Alguns membros começaram a se mexer nos bancos, inquietos, como quem não sabe se deve orar ou apenas observar. O coral, que esperava a próxima ordem, se calou. Até os músicos baixaram os instrumentos. O templo inteiro parecia segurar a respiração, como se estivesse diante de algo mais sagrado do que o próprio culto, a queda das máscaras. O pastor não chorava apenas por si. Chorava por todos, chorava pela igreja que expulsou quem mais precisava, pela fé que se tornou seletiva, pelo evangelho que foi trocado pela aparência. Chorava porque sabia que, se Deus ainda morava ali, estava chorando também. Sua voz embargada tentou sair, mas só conseguiu murmurar algumas frases desconexas. Me perdoem. Nós falhamos. Eu falhei. As palavras quebradas pelo soluço ecoaram com mais força do que qualquer sermão pregado nos últimos anos. Pela primeira vez, não havia eloquência. Não havia eloquência porque não havia máscara. Era a verdade nua, dura, chorada. E a verdade tem um peso que não precisa de floreios. Alguns, diante daquela cena, começaram a chorar também. Não pelo pastor em si, mas porque se reconheceram no erro coletivo. Cada olhar de desprezo lembrava a dureza de seus próprios corações. Cada silêncio diante da exclusão lembrava os momentos em que escolheram não se envolver. O choro do pastor não era isolado. Era um espelho sendo colocado diante de todos. E naquele momento ficou claro: não era o mendigo quem havia desafiado a igreja. Era Deus usando a figura mais improvável para expor o que estava escondido há anos. A fé havia sido trocada por costumes, a compaixão por regras, a misericórdia por formalidade. E agora, o líder que todos seguiam estava exposto diante do próprio altar. Não como exemplo de perfeição, mas como exemplo de humanidade. O choro dele não era apenas arrependimento, era libertação. Como se, ao derramar aquelas lágrimas, estivesse se desfazendo do peso de ser intocável. Como se confessasse diante de todos: eu também falho, eu também julgo, eu também preciso de graça. O silêncio da igreja foi substituído por suspiros contidos. A atmosfera, antes pesada de julgamento, começava a se encher de algo novo. Não era alegria ainda, não era alívio. Era apenas o início da cura. O pastor ajoelhou-se diante do púlpito. A Bíblia caiu aberta no chão, sem que ele se importasse. Ajoelhado, com o rosto coberto pelas mãos, deixou que o choro seguisse. Alguns membros se levantaram lentamente e se aproximaram. Mas não para julgá-lo, não para repreendê-lo. Aproximaram-se em silêncio, com lágrimas nos olhos, como quem reconhece que também tem feridas. E ali, no meio de uma igreja acostumada a aparências, surgiu algo inesperado: vulnerabilidade coletiva. O choro que ninguém esperava tornou-se a primeira oração verdadeira daquela manhã. Não feita de palavras, não guiada por liturgia, mas feita de lágrimas, de arrependimento e de um clamor silencioso que subia ao céu com uma sinceridade que há muito não era vista ali. O pastor não sabia se teria forças para se levantar, mas sabia que, de alguma forma, aquele choro não seria em vão. O evangelho que nunca foi pregado. O templo estava mergulhado em um silêncio que não vinha de protocolos ou pausas ensaiadas.
Era um silêncio vivo, pesado, cheio de significado. O choro do pastor havia aberto uma rachadura, e dessa rachadura começou a brotar algo que ninguém esperava: um despertar. Não era mais possível continuar fingindo. As lágrimas denunciavam o que os sermões jamais tiveram coragem de confessar. E foi nesse ambiente de vulnerabilidade que as palavras do mendigo, ditas minutos antes, ganharam um eco ainda mais profundo. Eu só vim ver se Deus ainda mora aqui. Essa frase agora se tornava pregação. Não havia microfone, não havia preparação, não havia teologia rebuscada, mas havia verdade. A verdadeira mensagem não veio do púlpito, veio da rua. Não veio do líder, veio do rejeitado. O evangelho que nunca foi pregado naquela igreja finalmente havia sido anunciado, não por eloquência, mas por presença. Um homem sem status, sem posses, sem títulos, havia mostrado com um gesto simples a essência que todos diziam defender: amor incondicional, misericórdia real, compaixão sem fronteiras. O pastor, ainda ajoelhado, percebeu isso. Sentiu no coração o que suas lágrimas já confirmavam. Durante anos pregara sobre acolhimento, mas agora entendia que nunca havia realmente experimentado o peso dessa palavra. Era fácil falar sobre amor quando todos estavam limpos, arrumados, sorridentes, dentro de padrões aceitáveis. Difícil era reconhecer Cristo em alguém que cheirava a abandono. Difícil era abraçar quando os braços pediam distância. Difícil era acolher quando tudo em volta gritava exclusão. O evangelho que nunca foi pregado não estava nos slides projetados no telão. Não estava na ordem litúrgica cuidadosamente preparada. Estava no homem que a igreja havia expulso. Estava na coragem dele de entrar mesmo sabendo que seria rejeitado. Estava na ousadia de sentar-se onde não era bem-vindo. Estava na frase curta, mas devastadora, que expôs a hipocrisia coletiva. Ali estava o verdadeiro sermão daquela manhã, e foi pregado sem um único versículo citado. Alguns membros começaram a se movimentar. Um jovem, ainda na metade da igreja, levantou-se e caminhou até a porta. Não para sair, mas para procurar o homem. A atitude que deveria ter partido do púlpito partiu do banco. Logo outros seguiram, como se sentissem que era sua responsabilidade resgatar aquele que a comunidade havia rejeitado. Não eram muitos, mas eram o suficiente para mostrar que o evangelho ainda pulsava em alguns corações. Enquanto isso, o pastor, ainda quebrado, ergueu a cabeça e encarou a congregação. Não havia mais nada a esconder. Sua voz, rouca pelo choro, disse apenas: hoje, o verdadeiro pregador esteve aqui, e nós não o ouvimos. Essas palavras ecoaram como martelo no coração de cada pessoa presente. Porque a verdade é que ninguém estava pronto para admitir que Cristo poderia ter vindo disfarçado de mendigo. Ninguém queria aceitar que a própria exclusão poderia ser o exato momento em que a fé foi colocada à prova. O evangelho que nunca foi pregado agora se tornava visível. Não era mais teórico, estava diante de todos. A figura do mendigo já não era apenas incômoda, tornou-se profética, tornou-se lembrete, tornou-se confronto. E cada pessoa, em silêncio, começava a revisitar suas próprias atitudes. Quantas vezes haviam desviado do necessitado na rua? Quantas vezes haviam julgado pela aparência? Quantas vezes haviam confundido religiosidade com espiritualidade? Naquele momento, cada coração se tornava um altar. Não havia música capaz de suavizar. Não havia discurso capaz de camuflar. A cena do mendigo sentado na primeira fileira se repetia na mente de todos, agora não mais como vergonha, mas como convite. O convite para viver o evangelho que nunca havia sido pregado. O evangelho que não se veste de luxo, não se mascara em títulos, não se enfeita em formalidades.
O evangelho que acolhe, que se ajoelha, que chora junto, que enxerga além da sujeira. A igreja inteira estava diante de uma escolha. Continuar como sempre, sustentando aparências, ou abrir mão do orgulho e finalmente viver o que tanto proclamava. O homem que entrou em silêncio já não estava presente fisicamente, mas sua mensagem permanecia como uma ferida exposta. E pela primeira vez, o pastor entendeu que talvez aquele tenha sido o maior culto de sua vida, porque pela primeira vez, não foi ele quem pregou, foi Deus. A porta que nunca deveria ter fechado. Do lado de fora, o mendigo caminhava devagar, como quem não carrega pressa porque já não tem para onde ir. O sol batia forte no cimento rachado e cada passo parecia o anúncio silencioso de uma derrota que não era dele, mas da própria igreja que o rejeitou. A porta atrás dele se fechou e esse som ecoou como sentença. Uma porta que deveria ter permanecido aberta, uma porta que simbolizava acolhimento, havia se tornado barreira. E naquele instante, todos perceberam que o erro não estava apenas na ação de um obreiro, mas em todo um sistema que preferia preservar ordem ao oferecer amor. Lá dentro, os bancos estavam cheios, mas o ambiente parecia vazio. O altar seguia montado, mas havia perdido sentido. O pastor ainda chorava e sua mente repetia sem parar a cena da saída. Aquela porta que se fechava não era apenas de madeira, era espiritual. Representava todas as vezes que alguém foi impedido de entrar, não por falta de fé, mas por falta de aparência. Representava os filhos que nunca voltaram porque foram julgados. Representava os pais que desistiram de buscar porque não se encaixavam. Representava feridas que nunca cicatrizaram porque, em vez de amor, encontraram formalidade. A igreja se tornara seletiva. Sem perceber, transformara a porta em filtro. Quem era apresentável, entrava. Quem não era, ficava de fora. E ninguém questionava, porque isso já se tornara parte do costume. A rotina moldara a fé em algo limitado, frio, distante da essência. Mas agora, com a imagem daquele homem sendo expulso ainda fresca, todos precisavam encarar a verdade. De que adianta um templo cheio, se a porta que deveria ser símbolo de acolhimento também se fecha para quem mais precisa? O pastor, ainda com lágrimas nos olhos, enxergava a contradição. Pregava semana após semana que Jesus é a porta aberta. Mas naquela manhã, a própria igreja havia se tornado a porta fechada. Como sustentar a mensagem de um evangelho inclusivo quando a prática dizia o contrário? Como declarar que todos são bem-vindos se a realidade gritava que nem todos eram aceitos? As paredes do templo, que deveriam ecoar graça, agora refletiam hipocrisia. E isso era impossível de esconder. Alguns fiéis começaram a abaixar a cabeça. Outros, em silêncio, se levantaram e foram até a porta. Não era fuga, era busca. Como se entendessem que não podiam continuar ali dentro enquanto aquele homem estava do lado de fora. Eles sabiam que a verdadeira presença não estava mais restrita ao altar, mas havia seguido o mendigo até a rua. A porta que nunca deveria ter fechado agora era a fronteira que precisava ser cruzada. Quem quisesse reencontrar a essência teria que atravessá-la, não para entrar, mas para sair e se encontrar com aquele que foi rejeitado. O choro do pastor se transformou em confissão. Ajoelhado, ele murmurava: Senhor, nós te trancamos para fora. Essas palavras caíam como pedra no coração dos que ainda estavam sentados, porque era verdade e ninguém podia negar. A exclusão daquele homem não era um caso isolado. Era reflexo de anos de costumes, tradições e aparências que, aos poucos, foram fechando a porta de dentro para fora. Agora, o templo não era mais casa de oração, era casa de exclusão. Mas toda porta pode ser aberta novamente. E, naquele instante, a escolha estava diante deles. Continuar dentro, seguros na formalidade, ou atravessar a porta para reencontrar a essência.
porque o Evangelho nunca esteve limitado a paredes. O Evangelho sempre esteve do lado de fora, junto aos desprezados, junto aos rejeitados, junto aos invisíveis. Aquele mendigo não havia apenas sido expulso de uma igreja. Ele havia revelado que talvez a própria igreja estivesse há muito tempo trancada em si mesma. A porta que nunca deveria ter fechado ainda podia ser aberta, mas seria preciso coragem. Coragem para abandonar orgulho, coragem para enfrentar preconceito, coragem para viver de fato aquilo que tanto proclamavam com a boca. E a pergunta que permanecia no coração de todos era simples, mas devastadora. Quem teria coragem de atravessar essa porta? E se fosse com você? O silêncio dentro da igreja se tornara um espelho. Cada pessoa presente não via mais apenas o altar, nem o pastor em lágrimas, nem os bancos alinhados. Via a si mesma. A cena do mendigo sendo conduzido para fora permanecia gravada como uma ferida aberta. Ninguém conseguia apagar. E foi então que a pergunta começou a ecoar no íntimo de todos. E se fosse comigo? E se fosse eu o rejeitado? E se fosse eu aquele que entrou buscando um pouco de paz, mas encontrou apenas julgamento? E se, em vez de mendigo, fosse meu filho, meu pai, minha mãe, minha própria vida em ruínas? O desconforto crescia, porque agora já não era sobre ele, era sobre cada um. O pastor, ainda de joelhos, não pregava mais com palavras. Pregava com o corpo quebrado, com as lágrimas que insistiam em cair, com a vulnerabilidade que expunha mais verdade do que todos os sermões anteriores. Era como se dissesse, sem abrir a boca: hoje aprendemos que o Evangelho não é sobre falar, é sobre viver. E aquele aprendizado vinha tarde demais para corrigir a expulsão, mas cedo o suficiente para transformar corações. Os fiéis, antes espectadores, agora se tornavam participantes de uma cena que os desarmava. Perceberam que não se tratava apenas de um erro isolado, mas de um hábito coletivo. Quantas vezes haviam fechado os olhos para os necessitados? Quantas vezes haviam virado o rosto para não encarar a dor alheia? Quantas vezes haviam confundido pureza com aparência? E se fosse com eles, se fossem eles os desprezados, suportariam a frieza que ofereceram aos outros? A pergunta não buscava resposta imediata. Não era para ser respondida em voz alta, mas para ecoar dentro, corroendo a vaidade, desconstruindo a religiosidade, provocando mudança real. Porque no fim não era sobre o mendigo. Ele era apenas o instrumento. Era sobre a essência da fé. Sobre entender que Deus não cabe em palácios de mármore, nem em igrejas de vitrais coloridos. Deus se revela no olhar que acolhe, no abraço que não julga, no gesto que levanta quem está caído. E se fosse com você? Essa pergunta queimava como fogo, porque todos sabiam que em algum momento da vida já foram ou ainda seriam aquele que precisa de misericórdia. Todos carregam fraquezas, todos enfrentam dias em que a alma se arrasta. E quando esse dia chegar, o que será mais importante? As regras ou o amor? O culto perfeito ou a compaixão sincera? O conforto do banco ou o risco de se aproximar de quem incomoda? A porta continuava fechada atrás do mendigo, mas dentro da consciência de cada um, novas portas estavam se abrindo. Portas de arrependimento, portas de empatia, portas de transformação. O pastor, finalmente erguendo os olhos, não sabia como terminar o culto, mas talvez não fosse preciso terminar. Talvez aquele momento não precisasse de um amém ensaiado, mas de uma decisão íntima em cada coração. E se fosse com você? Essa foi a última pergunta daquela manhã. Uma pergunta que não precisava de aplausos, não precisava de resposta coletiva, não precisava de ritual. Precisava apenas ser levada para fora, para além das paredes da igreja, para as ruas da cidade, para os encontros do cotidiano. Porque se fosse com você, não pediria sermões, pediria amor.
Não imploraria liturgia, imploraria compaixão. Não buscaria um culto, buscaria um abraço. E naquele instante, sem que ninguém dissesse em voz alta, todos compreenderam. O mendigo tinha razão. A verdadeira presença de Deus não pode ser expulsa, porque não mora em paredes, mora em corações. E a única forma de não o perder de vista é simples, mas exige coragem. Tratar cada vida como se fosse a sua. Porque no fim, a pergunta que ficou não é sobre um mendigo que entrou na igreja. É sobre você. E se fosse com você? Se essa história tocou o seu coração, não deixe esse sentimento ficar só em você. Escreva nos comentários, eu quero ser a mudança, e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa refletir sobre amor e compaixão. Deixe o seu like, porque ele ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. E se inscreva no canal para continuar vivendo histórias que transformam e confrontam de verdade. Cada clique seu é um passo para que mais corações sejam alcançados pela verdade que nunca deve ser esquecida. Ninguém deve ser deixado de fora.